Yo, Joe! Daquele jeitão? Se prepara aí que hoje a gente vai relembrar do desenho dos G.I. Joes, os nossos comandos em ação. Ou melhor dizendo, a gente vai relembrar os dois desenhos que esses heróis militares tiveram lá nos anos 80, sempre enfrentando o mal dos terroristas da cobra, mas acima disso, com a missão de vender muitos e muitos bonequinhos, fazendo as brincadeiras da criançada da época muito mais felizes. Mas por que será que G.I. Joe teve dois desenhos diferentes, hein? De certa forma, tentando parecer que era apenas um. Qual o motivo do cancelamento dessa animação que marcou toda uma geração? Perguntas e mais perguntas, mas se você gosta de conhecer os bastidores dessas grandes produções dos anos 80, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Contra o inimigo, lutar por liberdade, onde estiver. G.I. Joe contra o perigo, G.I. Joe eu sou. É G.I. Joe contra a cobra, quem vai lutar pro dia salvar. Não desistirá, sempre estará no combate por terra, céu e mar. Lutando contra o perigo, G.I. Joe eu sou. A guerra sem lutar, um G.I. Joe eu sou. Lutando contra o perigo, G.I. Joe, G.I. Joe. E lá no final dos anos 70, a Hasbro tinha encerrado a produção da coleção dos G.I. Joes na escala de 12 polegadas, que vinham sendo produzidas desde 1964. Não só pela baixa popularidade de temas militares, muito por conta da trozoba dos Estados Unidos no Vietnã, mas também pela crise do petróleo de 1979. G.I. Joe, fighting man from head to toe, on the land, on the sea, in the air. G.I. Joe attack! Boom, boom! G.I. Joe takes the hill! Bam, bam! Horrific battle! Remember, only G.I. Joe is G.I. Joe. E aí o tempo passou, a Hasbro tentou outras coleções, tentou outros sucessos e nada aconteceu, até que 1981 chegou. E nesse ano a era Reagan já era uma realidade nos Estados Unidos, com o conhecido slogan Let's Make America Great Again. And so help us God, we will make America great again. E nessas, a Hasbro começou a ver a oportunidade de trazer os G.I. Joes de volta para a baila, numa era em que brinquedos na famosa escala de linha Star Wars já estavam bem consolidados. E aí nesse meio tempo, numa jogada do destino, por que não, entrou na parada o Jim Shooter, que na época era o editor-chefe da Marvel e procurava expandir os horizontes da editora de todas as formas. E, reza a lenda, acabou fazendo amizade com Steven Hansenfeld, que era o presidente da Hasbro. Olha, o caso é que desse encontro acabou vingando um acordo entre a Marvel e a Hasbro para revitalizar os G.I. Joes. E assim foi chamado o grande Larry Hama do lado da Marvel, com experiência real como militar, tendo lutado na Guerra do Vietnã, fazendo o trabalho de roteirista e, acima disso, o homem responsável por dar um novo background, criando G.I. Joes com características mais heróicas e individuais e vilões como os terroristas da cobra, da mesma forma. E assim, em junho de 1982, chegava às bancas norte-americanas o gibi dos G.I. Joes, agora com o subtítulo Real American Heroes. She's been kidnapped by Cobra. We have no alternative. Call in G.I. Joe. Fight for freedom wherever there's trouble. G.I. Joe is there. He never gives up. He'll stay till the fight's won. G.I. Joe. Who's leader of the Joe team? Buck. Is America's best. E nesse mesmo mês de junho, os norte-americanos começaram a encontrar nas lojas de brinquedos, principalmente na famosa rede Toys R Us, heróis militares como o primeiro Sargento Duke, o ninja Snake Eyes, que era demais, o bigodudo Stalker e também alguns soldados e oficiais cobras, entre outros bonequinhos, além de muitos veículos militares. Só que só a promoção através dos quadrinhos e também ali os comerciais animados para os quadrinhos não eram tudo que a Hasbro queria.
e aí ela viu o mercado se abrir novamente para as promoções em cima de desenhos animados a partir de 1983. Isso depois de mais uma década de leis que ali, praticamente proibiam isso, e aí a Hasbro foi lá e fechou um novo acordo com a Marvel, dessa vez com a divisão Marvel Animation, que já produzia os comerciais dos quadrinhos, entrando também na parada o estúdio Sunball Productions, propriedade da Griffin Bacow Advertising, com sede em Nova York e que tinha sido criado praticamente para produzir os comerciais de brinquedos dos G.I. Joes. It's G.I. Joe against Cobra the enemy. Don't let Cobra Commander get away! G.I. Joe! It's Cobra Commander! He's stealing our missiles! Well, get him, rock and roll! Here comes Grand Slam! Fights for freedom wherever there's trouble. G.I. Joe is there. Então, em setembro de 1983, somente 7 dias depois da estreia de He-Man e os Mestres do Universo na televisão, promovendo os brinquedos da Mattel, ninguém menos que os G.I. Joes também ganharam seu comercial de brinquedos estendido. Com o lançamento da primeira minissérie em 5 partes chamadas Mass Device, que, seguindo a tendência dos heróis de Eternia, também foi exibida de segunda a sexta lá nos Estados Unidos, com um novo sistema de syndication em larga escala para desenhos animados. It's here! G.I. Joe, the action-adventure movie you've been waiting for. Hey, why didn't you just yell, "Look out"? Didn't you read my green sheet? I'm a man of action. G.I. E para alegria da Hasbro, entre o dia 12 e 16 daquele mês de setembro, mais de 100 canais compraram a minissérie O Dispositivo Mass. E aqui a gente tem destaque para o General Flag, pro Duke, pra Scarlet, pro Ninja Snake Eyes e também pro Stalker do lado dos mocinhos, e o Comandante Cobra, o Destro, o Major Blood e a Baronesa do lado dos vilões. E a história, escrita pelo lendário Ron Friedman, um roteirista vindo de famosas séries de televisão como Happy Days e A Feiticeira, mostrou os militares das Forças Especiais Joe lutando contra os terroristas para impedir que a galera do mal coloque em funcionamento pleno um mecanismo capaz de teletransportar pessoas e objetos para qualquer lugar do mundo que os cobras quisessem, obviamente. Agora você e a sua nação pagarão por sua arrogante recusa em me obedecer. Olha, não bastasse entregar uma história muito boa, aliado com todo o capricho da Marvel e da Sunball, o Ron Friedman ainda criou o lendário grito dos Joes. Yo, Joe! He'll fight for freedom wherever there's trouble. G.I. Joe. Só que nem tudo são flores, e apesar de ninguém morrer nos combates entre heróis e vilões, com disparos de verdade sendo substituídos por lasers para todo lado, a turma da Peg Sharon foi implacável com a minissérie, fazendo diversos protestos contra as emissoras de TV e a própria Hasbro. Só que dessa vez não teve arrego, já que o governo do Reagan tinha derrubado as leis que impediam os desenhos animados de promoverem brinquedos, e esses 5 episódios tinham sido um grande sucesso na TV. O negócio é que essa minissérie elevou demais a venda dos brinquedos naquele Natal de 1983 e inclusive elevou junto as ações da Hasbro. Aí os caras deram de ombro pra Peg Sharon, não estavam nem aí pra ela, e inclusive foram lá e encomendaram uma segunda minissérie. Contando mais uma vez com a genialidade do Ron Friedman como roteirista. Em 10 de setembro de 1984, chegou às televisões norte-americanas a minissérie em 5 partes A Vingança de Cobra, com a batalha inicial, onde uma arma laser dos Joes é roubada pelos cobras, ainda com a captura do Duke e do Snake Eyes, mas com os heróis conseguindo prender o Comandante Cobra, deixando os vilões sem líder. Joe team, our work isn't done yet. Follow the exciting adventures of the Joe team 5 days a week as they battle the evil forces of Cobra. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. E aí, no meio desse balaio de gato e acompanhando os lançamentos das novas linhas de brinquedo, personagens como Flint, Roadblock, o Doc, Mutt Sukata e ainda o novato Shipwreck ganharam destaque, com os Zartan e os mercenários Dreadnoks aparecendo como novas ameaças. E para aumentar o time feminino, o Ron Friedman foi lá e também criou a heroína Lady Jaye, que viria a se tornar uma das personagens mais populares da franquia.
cobra está com uma boa dianteira. Isso não importa. Não conseguirão passar pelos Primords. Primords? Criaturas místicas proto-humanas, mais macaco que homem. E olha, essa segunda minissérie, para surpresa de zero pessoas, foi um sucesso maior ainda. E além de aumentar o número de canais que quiseram exibir ela, também aumentou o número de venda dos brinquedos. E aí, sem dúvida nenhuma de que tinha um sucesso em mãos, e vendo milhares de cartas chegar às emissoras de televisão pedindo muito mais dos Joes, em 1985, a Hasbro, a Sunball e a Marvel trataram logo de produzir uma temporada completa, com mais 55 episódios inéditos, e ainda incorporando as duas primeiras minisséries na parada, totalizando 65 aventuras, com a possibilidade de mostrar diversos novos heróis e vilões que, claro, iam sendo lançados junto com veículos e playsets em novas coleções à medida que o tempo passava. Olha, sobre essa rivalidade muito bem construída, inclusive entre o Wind Spirit e o Storm Shadow, que mais pra frente ainda treta em alguns episódios com o Quick Kick, é curioso saber que em nenhum episódio o Ninja de Gelo chegou a lutar contra o Snake Eyes, já que os dois eram inimigos naturais nos quadrinhos, e isso não foi uma escolha ao acaso. Na verdade, essa foi uma opção muito consciente dos produtores, já que eles sabiam que lá nos anos 80 existia uma verdadeira ninja mania. E aí eles ficaram com medo que essa rivalidade entre ninjas desse protagonismo extra ao Snake Eyes, o que não seria interessante para os outros personagens. Olha, o caso é que essa primeira temporada foi ao ar entre setembro e dezembro de 1985, e talvez o Natal daquele ano tenha sido o que mais vendeu brinquedos dos G.I. Joes. Também não é para menos, além de continuar com Ron Friedman como um dos principais roteiristas, a trinca Hasbro, Marvel e Sunball ainda trouxe artistas de peso para as histórias, como por exemplo o Steve Gerber, que é o lendário criador do Howard o Pato da Marvel, o Paul Dini, que depois ganharia nome como criador do universo animado da DC Comics dos anos 90, o Buzz Dixon, outro grande nome da Marvel na época, o Gary Conway, que dispensa maiores apresentações para quem é fã dos quadrinhos de antigamente, e ainda Marv Wolfman, outro monstro das comics, e por aí vai. Realmente foram grandes nomes envolvidos. E se hoje pode ser um desenho meio datado aí para a criançada mais nova, lá nos anos 80, foi de encher os olhos da criançada. E aí depois disso, ampliando ainda mais as missões dos heróis, cada vez puxando mais para o lado da ficção, em 15 de setembro de 1986, estreou a segunda temporada dos desenhos dos Joes, dessa vez com 29 episódios, com o início sendo um tipo de minissérie que apresentou o novo líder, o Serpentor, criado pelo Dr. Mindbender, outra nova aquisição dos Cobras e que acaba com a liderança sempre garantida do Comandante Cobra. To lead Cobra, you insufferable egomaniac, who know nothing of our struggle against G.I. Joe, nothing of our relative strengths, weaknesses, or strategies! Never hiss at your Emperor. Já do lado dos heróis, muitos e muitos novos G.I. Joes foram apresentados para a criançada, com destaque para o Sargento Slaughter, inspirado no famoso lutador profissional da WWF, sendo dublado lá nos Estados Unidos, pelo menos, pelo próprio famoso da vida real. Well, now things are going to get interesting. That's Sergeant Slaughter. He must have picked up Dial Tone's message. Wow! Holy mackerel! Come on, you guys! I can use a little help! Looks like we've got ourselves a second... Essa segunda temporada, apesar de não manter a mesma audiência da primeira, se saiu muito bem, mas foi encurtada pelos planos da Hasbro de conquistar os cinemas. Mas será que essa estratégia deu certo ou fracassou como mais um plano dos Cobras? G.I. Joe will return after these messages. Mas antes da gente ver isso, me diz aí, tá gostando desse vídeo? Tá, né? Então, que tal deixar aquele like felpudo? E melhor ainda, que tal compartilhar? Vou dar uma dica. Que tal compartilhar com aquele seu amigo, aquele seu parente que vivia correndo pela rua depois de ver o desenho gritando Yo, Joe! Now back to G.I. Joe. Bom,
A Hasbro queria levar essas franquias para os cinemas e encurtou as temporadas de todas elas, pedindo para a galera da Sunball e Marvel se dedicar aos filmes dos Transformers, dos G.I. Joes e também ao Meu Pequeno Pônei. Só que nesse meio tempo, o filme dos Joes, que era para ir aos cinemas em dezembro de 1986, logo depois que a segunda temporada terminasse, começou a ter alguns problemas técnicos. E aí ele foi ultrapassado pelos lançamentos dos longas dos Pôneis Mágicos e também os Guerreiros de Cybertron. In the summer of 1986, the most exciting adventure in the universe is on planet Earth. Transformers, the movie. E aí, para desespero da Hasbro, os dois projetos se tornaram um fracasso monumental, rendendo na verdade um grande prejuízo nas ações da empresa. Para piorar, a criançada ficou chocada com a morte de vários Autobots queridos, incluindo aí o líder Optimus Prime na história do filme, e os pais ficaram, olha, indignados com a empresa. Mas você não pode morrer. Não chore. Logo eu estarei com a matriz. Olha, na verdade a ideia da Hasbro era abrir caminho para novos personagens. E aí ela deu carta branca para as empresas parceiras limparem o caminho como elas achassem melhor. Só que nessas acabaram dando um tiro no próprio pé. E assim, o longa animado dos Joes teve o lançamento cancelado no cinema, chegando apenas em VHS em abril de 1987. E a cena que ia mostrar a morte do Duke, um dos protagonistas dos heróis, foi alterada para ele ficar, digamos assim, somente em coma, ficando bem estranha pela reação desproporcional dos personagens. Olha, não tem como dizer, a animação é de um capricho ímpar e a abertura é capaz de levantar até defunto. Só que a criançada não gostou da história envolvendo os tais novos vilões da Cobra lá e também não curtiram os novos Joes, como o Big Lob, o Chuckles e a Jinx, sobrando cartinhas com críticas até pro Boina Verde Falcon, o meio-irmão do Duke, que os fãs sentiram que estava sendo criado apenas para substituir o primeiro sargento. Dessa nova leva de personagens, o único que foi melhor aceito foi o Tuner Rat, não por acaso, uma homenagem ao Larry Hama, o pai dos Joes nos quadrinhos. Aliás, como dica, tem um vídeo aqui no canal falando desses dois filmes tão polêmicos na época, mas muito queridos hoje em dia. E aí com esse gostinho de insatisfação e prejuízo nas mãos, a Hasbro foi lá e rasgou o contrato com a Marvel e com a Sunball e não quis saber de mais nada, mesmo que elas já estivessem produzindo uma terceira temporada, que segundo consta, mostraria o Comandante Cobra tentando voltar a ser humano, às vezes ao lado dos Joes, às vezes ao lado dos antigos Cobra, que agora seria uma nova organização liderada pelos gêmeos Tomax e Shamrock, e ainda com o Falcon liderando os Joes em campo, enquanto o Duke se recuperava dos ferimentos do filme, já que a história tinha sido mudada no meio do caminho. O caso é que o filme, ao invés de abrir caminho para essa terceira temporada, acabou sendo um final para lá de aberto para as aventuras dos nossos comandos em ação lá no início de 1987. E assim seria até 1989. Só que apesar de parecer ser ali um período curto de tempo, como os anos 80 foi uma década muito dinâmica, 2 anos, olha, muita coisa mudou. Para começo de conversa, os G.I. Joes estavam cada vez mais deixando o realismo militar das primeiras coleções e abraçavam o lado da ficção científica exagerada, com brinquedos cada vez mais coloridos e chamativos. Obviamente, claro, ninguém muda time que tá ganhando, então a Hasbro tava só ali, tentando se adaptar ao mercado. Outra que, com a popularização dos jogos de videogame, cada vez maior no ocidente, inclusive principalmente com o Nintendinho, a Hasbro tinha sentido que desenhos animados já não eram ali a principal mídia para impulsionar vendas de brinquedos. Na verdade, tinha se mostrado uma forma de comercial bem cara,
principalmente pela qualidade dos estúdios envolvidos, e ela não queria mais se arriscar com a franquia dos Joes. A coisa só mudou de figura em 1989, mas aqui eu vou ter que abrir um parêntese para contextualizar para vocês, já que a empresa foi procurada pela Dick Entertainment, um estúdio fundado na França em 1971 por Jean Chalopin, mas que produziu a sua primeira série animada somente em 1981, chamada Ulisses 31. E aí, a divisão americana dessa empresa só foi criada em 1982, já de largada, com o desenho do inspetor Bugiganga, embalando na sequência grandes sucessos comerciais, como por exemplo, o desenho da Rainbow Bright, todo mundo deve lembrar, também os bichinhos simpáticos da Nossa Turma, outro sucesso por aqui, assim como os ursinhos carinhosos e ainda Jace e os Guerreiros do Espaço e aquela galera boa da Mask, que era um tipo de mistura de comandos em ação com Transformers e olha, por aí vai. Nesse meio tempo aí, apesar de bem curto, a Dick foi fazendo nome no mercado, mas também foi pegando o pulo do gato de como trabalhar com programas de televisão. E qual era esse pulo do gato? Era diminuir cada vez mais a qualidade das produções e investir em quantidade para reduzir os riscos e lucrar mais, empurrando a mão de obra para lugares mais baratos do mundo, tanto que a Dick, o nome da empresa, era um acrônimo para Difusão, Informação e Comunicação, só que passou a ser apelidada pelos estúdios concorrentes como Do It Cheap, algo como Faça Isso Barato. Bom, fechado o nosso parênteses sobre a Dick, os representantes do estúdio foram lá e procuraram a Hasbro no início de 1989, indo até Providence, em Rhode Island, a sede da fabricante de brinquedos, e se oferecendo para produzir um novo desenho praticamente de graça, de gracinha, querendo em troca uma beiradinha ali do cascalho dos bonecos que fossem vendidos depois de aparecerem na animação. Isso ainda se tivesse aumento nas vendas, olha só. Com essa proposta sem riscos para Hasbro, ela foi lá e assinou um contrato com a Dick. E foi assim que em 4 de setembro de 1989, num esquema parecido com o desenho anterior, o estúdio lançou uma minissérie em 5 partes chamada Operation Dragonfly, que seria Operação Libélula pra gente. Olha, apesar de dar muito mais importância para personagens novos como o Capitão Gridiron, o Ambush, o Pathfinder e outros que estavam ganhando bonequinhos nas prateleiras, a Dick, que de boba não tinha nada, fez questão de mostrar esse novo desenho como um tipo de continuação da fase da Sunball Marvel, mostrando o Comandante Cobra finalmente voltando a ser humano, o fim do Serpentor com o antigo líder dos Cobras tendo a sua vingança, comendo um prato pra lá de frio e por aí vai, enquanto mostrou uma nova missão dos Joes contra os Cobras em torno de um objeto que poderia causar uma grande destruição. Ou seja, querendo jogar seguro, a Dick simplesmente fez ali uma salada mista com as 2 primeiras minisséries da Marvel e da Sunball e acrescentou um temperinho em cima para parecer diferente. Vamos! Estamos quase chegando! O laboratório Cobra deve estar bem próximo. Aonde esse pessoal foi? Estamos atrás de você, Pathfinder. O problema é que essa nova animação é bem podre, principalmente se comparada com a antiga, com histórias, vamos dizer, bobinhas, cheias de personagens sem carisma nenhum, e ainda que vira e mexe os antigos Joes faziam uma aparição aqui e outra ali. E mesmo isso, olha, não é suficiente para tolerar, vamos dizer, a imbecilidade de alguns personagens, como o tal do vilão Metalhead, que ganha um protagonismo aqui que é quase inexplicável. Aquela munição extra estava ficando pesada. Ah, que coisa! Eu pensei que estava tudo acabado a esta hora. Alvo a 100 metros! Lá vai! Lá vai! Você está sem munição, maluco! Volte para a base e avise o comandante para aguardar visitas! Volte! Aliás, parece que o orçamento desse desenho também afetou ali o orçamento das forças especiais norte-americanas, já que os heróis lutavam em pequenos grupos e com veículos fuleiros e os vilões foram reduzidos a uma meia dúzia de coitados por vez,
Tanto é que o Comandante Cobra, que antes ficava ali mais nos bastidores, mais na dele, agora usa uma armadura e tem que ir pra briga para fazer aquele volume nos combates. Ainda assim, em setembro de 1990, essa fase da Dick ganhou uma temporada com 18 episódios e ainda incorporando essa minissérie. O caso é que não se sabe se pela baixa venda visível nas vendas dos brinquedos ou se pela chegada da TV a cabo lá nos Estados Unidos, mas essa primeira temporada não foi lá muito bem das pernas. Ainda assim, a Dick insistiu em uma segunda temporada, e ela chegou em setembro de 1991 com mais 19 episódios, onde a única novidade foi a volta do capuz do Comandante Cobra. Para piorar, essa segunda temporada teve vários episódios que nada mais foram do que recapitulações dos melhores episódios da primeira e da segunda temporada. Imagina, né, se é que eles tiveram. E foi assim que esse desenho chegou ao fim em janeiro de 1992. Já a linha clássica dos brinquedos dos G.I. Joes, com brinquedos cada vez menos inspirados, chegou ao fim lá fora 2 anos depois disso, em 1994. Enquanto aqui no Brasil, a estrela segurou as pontas com os nossos comandos em ação até 1995. Comandos em ação, patrulha do ar. Ação com você no comando. Droga, perdemos! Tudo bem, daqui a pouco tem outra sessão. Comandos em ação! Aliás, pouca gente se lembra, mas esse desenho da Dick passou aqui no Brasil, nesse mesmo ano dentro da programação da TV Colosso. Falando nisso, nesse vídeo aqui, você viu como foi a criação, a história e a duração do desenho dos G.I. Joes, né, os nossos comandos em ação. Querem saber como é que foi a exibição deles aqui no Brasil? Tudo que aconteceu, tudo que foi exibido? Que tal um vídeo só a respeito disso, hein? Comenta aqui pra gente falar mais a respeito disso. E se você gosta de comandos em ação, eu nem preciso dizer que aqui no canal já temos vários vídeos sobre esses heróis militares que atravessam as décadas batalhando para nossa alegria. Inclusive um documentário completíssimo, com todo respeito, contando tudo sobre a trajetória deles desde os anos 60 até hoje. Então fica a dica. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que você tenha gostado demais desse vídeo. Se você está chegando agora aqui no canal ou já está há um tempinho, mas ainda não está inscrito, vamos lá, se inscreve aqui, aproveita para badalar o sininho e também conhecer as nossas redes sociais. E se você já fez tudo isso, quer ajudar ainda mais o canal? Vamos lá, vamos fazer conteúdos cada vez mais nostálgicos? Então que tal se tornar um membro Felpudo Gold? O seu nome aparece aqui no final do vídeo, tem um link secreto para o nosso grupo do WhatsApp e tudo mais. Então, por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e Yo, Joe!